Olá novamente, amigos e entusiastas colecionadores de militaria e de equipamentos de radiocomunicação militar do período da Segunda Guerra Mundial. Este é o terceiro e último vídeo da série de 3 vídeos que eu fiz sobre o equipamento de radiocomunicação conhecido como TBX-4. No primeiro vídeo, eu explico um breve resumo da parte técnica e operacional do equipamento. Falo no primeiro vídeo sobre potência, alcance, frequência, tensões, mostro a parte interna e os componentes internos do equipamento. No segundo vídeo, eu mostro o funcionamento do transmissor, onde eu mostro o transmissor funcionando e como faz os ajustes do transmissor. Neste terceiro e último vídeo, irei mostrar o funcionamento do receptor. Se você ainda não assistiu os outros 2 vídeos, o primeiro e o segundo, eu recomendo assistir para que possa compreender e entender um pouco mais sobre o equipamento TBX-4 de comunicação. Lembrando a vocês que esses 3 vídeos são os únicos vídeos disponíveis na internet em português, pois existem outros vídeos na internet falando sobre o TBX-4, mas está em inglês. Portanto, esses 3 vídeos que eu fiz são os únicos vídeos em português disponíveis na internet. Vamos explicar então agora sobre a parte do receptor do equipamento TBX-4. O receptor TBX-4 ele precisa para funcionar das seguintes tensões: 3 volts para filamento, 6 volts negativo para grade das válvulas, 15 volts negativo para baias, 80 volts para a placa das válvulas e 135 volts para a placa das válvulas. Aonde é a tomada de tensão de entrada dessas tensões? A entrada das tensões do receptor é aqui. Essa tomada é a tomada de entrada de tensão do receptor. No vídeo 2 eu mostro e falo sobre as tensões do transmissor, que a fonte de energia do transmissor é proveniente de um gerador manual, um hand crank, ou de gerador a gasolina, ou outro tipo de fonte externa de 12 e 500 volts. Para o receptor, a fonte original do receptor é bateria, ou seja, é um conjunto de baterias que vai em uma caixa de baterias nas tensões de 130 volts, 80 volts ou 70 volts, 75 volts mais ou menos, 15 volts negativo, 6 volts negativo e 3 volts para o filamento das válvulas. Existe alguma outra fonte que eu possa usar no lugar da bateria? Sim, existe outra fonte de energia. Naquele período da Segunda Guerra também existia uma fonte que você podia ligar à rede de 110, a tomada de 110, e converter 110 volts da tomada para as tensões de funcionamento do receptor. Vamos então ao lado do receptor. O comando do receptor é mais simples o ajuste do que o transmissor. O transmissor, como vocês vão ver no segundo vídeo, é muito mais complexo e crítico. Porém, o receptor é um comando mais fácil de ajuste. A antena influencia muito também no receptor. Conforme eu comentei no segundo vídeo sobre o transmissor, a antena no receptor ela é crítica também, porque é uma antena sintonizada.
Se você colocar qualquer pedaço de fio no receptor, ele vai captar qualquer coisa, mas você fica com um ajuste comprometido. Você não consegue ter uma audibilidade. O som ele não fica audível a ponto de ser legível. Fica um som ilegível de você conseguir identificar, porque mistura todas as frequências. Portanto, a antena do receptor, ela também é sintonizada, assim como do transmissor. Os ajustes do receptor se encontram nas instruções condensadas contidas na tampa do equipamento. Na tampa do equipamento, eu possuo, além das informações de ajuste do transmissor, eu possuo as informações para ajuste do receptor. E, atrás dessas instruções, está a carta de ajuste e calibração do receptor, tanto para a faixa 1 quanto para a faixa 2. A carta de curva de calibração do receptor, aonde tem os ajustes que eu devo inserir no receptor para determinadas frequências. Vamos compreender então onde ficam esses ajustes. Primeiro ajuste, seleção de banda. Conforme eu expliquei no primeiro vídeo, ele trabalha com 3 bandas de frequência, que vai ali aproximadamente entre 2 MHz, 2000 MHz, 1950 MHz, até pode chegar, eu disse pode chegar até a 8 MHz. Depende da antena, do ajuste da antena. Mas normalmente o receptor vai até ali aos 7 MHz, 7,5 MHz, mas ele pode chegar até 8 MHz sim, para receber até 8 MHz, conforme eu explico no primeiro vídeo. Ajuste da frequência de sintonia é feita aqui nesse vernier e aqui no dial. Esta chave é para ajuste. No caso, se eu for receber em telegrafia, eu coloco essa chave em CW, telegrafia, e faço o ajuste do batimento zero aqui. Aqui é o batimento zero, o bit zero, onde eu vou ajustar o tom para recepção em telegrafia. Se eu for receber em fonia, a chave nessa posição. Essa chave eu faço a leitura da tensão de placa, do mais B, da alta tensão para o receptor, que é essa linha de baixo aqui. Se eu coloco aqui momentaneamente, você vai ver que vai lá para 140 volts, que é a tensão que a minha fonte está fornecendo. Esse ajuste aqui é onde eu ligo o receptor e faço o ajuste do filamento através desse reostato. Eu ajusto a tensão de 3 volts do filamento pelo reostato nesta linha aqui, vermelha aqui, entre essa linha vermelha aqui. Essa chave eu faço a leitura da tensão de filamento. Se eu jogo para cá, eu estaria fazendo a leitura do catodo do transmissor, que eu explico no segundo vídeo, que não é o nosso caso agora nesse momento. Eu quero trabalhar com o receptor, quero fazer leituras do receptor. Esta chave aqui eu ajusto a sensibilidade. Eu preciso de ajustar essas duas chaves ao mesmo tempo para que eu tenha um áudio, receba um áudio legível. Legível, para que eu consiga entender o áudio, a mensagem que está sendo transmitida, porque com o ajuste da antena e a sensibilidade, se eu não conseguir ajustar esses dois, o áudio fica bagunçado, ilegível. A saída de fone de ouvido é uma saída de alta impedância para fones de ouvido, originalmente fone de ouvido. Eu estou adaptando essa caixinha de som aqui, que não é original do equipamento, tá? É uma adaptação, é uma caixinha de som
militar também, ela é militar, de alta impedância, que eu adaptei aqui para que todos possam ouvir quando eu ligar o equipamento. Essa chave aqui é a chave de rede, NET. Vou explicar o que se trata. Quando eu quero ajustar o transmissor e ter como monitor de ajuste o receptor, eu coloco essa chave nessa posição. Então, uma vez que essa chave estiver em transmissão, o meu receptor continua funcionando como monitor do que está sendo transmitido. Serve para que eu possa ajustar a frequência do transmissor e do receptor em uma única frequência. Transmitir e receber numa única frequência, não em frequências diferentes. Então, por isso eu utilizo essa chave aqui. Então, vamos colocar nosso receptor para funcionar. Ajusto o filamento, o reostato do filamento, até essa faixazinha aqui. E aqui eu ajusto a sintonia. Se eu colocar a chave em send, olha o que acontece. Ele corta, tá? Se eu tivesse com a fonte do transmissor ligado, ele estaria transmitindo. Se eu colocar a posição em net, ele funciona como monitor do transmissor. Porém, como o transmissor não tem tensão nele, ele não vai funcionar. Vamos correr aqui. منصة خدمة أموال مشتركة ودمج إدارة العملات المحلية والأجنبية. وفي هذا السياق أعلنت سلطات النقد الصينية إطلاق مشروع تجريبي لخدمة الأموال المشتركة للشركات متعددة الجنسيات لدمج إدارة العملات المحلية والأجنبية وتسهيل استخدام رأس المال عبر الحدود. وقال بنك الشعب الصيني البنك المركزي والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إن البرنامج التجريبي المذكور سيطلق في العاصمة. Team West.
Então esse aí digamos, é o básico da parte do receptor. Ele possui 3 bandas, tá? 3 bandas de radiofrequência aí, 3 bandas de frequência. Eu estou na banda aqui de ondas curtas, na faixa dos 40 metros, que vai ali de 6 MHz até os 8 MHz mais ou menos, tá? Estou usando uma antena externa, então não é um pedacinho de fio qualquer, é uma antena externa sintonizada para a faixa dos 40 MHz, tá? Da 40 MHz, não, desculpa, para a faixa dos 40 metros, tá? Faixa dos 40 metros, que vai de 6 MHz mais ou menos ali até uns 8 MHz, tá? Então o equipamento ele abrange aí, na faixa dos 40 metros, nessa faixa aqui, tá? Para desligar, equipamento desligado, Espero aí que tenham gostado dos vídeos, tá? Para quem ainda não assistiu os outros 2 vídeos, que possa estar assistindo, o primeiro e o segundo. Para quem assistiu tudo, espero que tenham gostado, como eu falei, é resumido, tá? Tive que resumir porque seria muito longa e cansativa a explicação do funcionamento do TBX4, tá bom? Creio que existam no Brasil, até a data do presente, momento, uns 5 equipamentos desse daqui. Deve ter aí mais ou menos 5 aparelhos desse aí aqui circulando no Brasil, tá? Porque são equipamentos antigos, do período da Segunda Guerra Mundial, então só está na mão de colecionador. Então, caso você seja algum colecionador que tem um equipamento desse e quer saber como é que ele funcionava, está disponível o vídeo aí. Se você pretende um dia adquirir um equipamento desse, espero que esses vídeos possam ajudá-lo a compreender um pouco mais sobre o TBX4.